Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre espaços vetoriais. O objetivo da aula é discutir o conceito de subespaço vetorial utilizando exemplos do RN, definir combinação linear e conjunto gerador de um espaço vetorial, definir conjuntos linearmente independentes e linearmente dependentes, definir base e dimensão de um espaço vetorial, enunciar os principais resultados a respeito do tema. Definição: seja V um espaço vetorial. Um subconjunto W de V não vazio é dito subespaço vetorial de V se W, com as operações de V, é por si só um espaço vetorial. Ou seja, um subespaço nada mais é do que um espaço vetorial contido em outro espaço vetorial. Observação: note que se W é um subespaço vetorial de um espaço vetorial V, então o elemento neutro de V pertence a W. De fato, como W é diferente do vazio, existe pelo menos um elemento U em W. Lembrando que, como W é subconjunto de V, este elemento U também pertence a V. Agora, nós sabemos que W é um subespaço vetorial, isso significa que qualquer constante vezes o U ainda pertence a W. Aqui eu escolhi a constante 0, então 0 vezes U é o elemento neutro de V, pois o U também faz parte de V, e como W é subespaço, esse elemento pertence a W. Além disso, o elemento neutro de W é o mesmo elemento neutro de V. Proposição 1. Dado um espaço vetorial V, um subconjunto não vazio W é um subespaço vetorial de V se somente se, dados dois elementos U e V em W e uma constante real, tem-se que U mais V pertence a W e alfa vezes U também pertence a W. Então, na prática, nós vamos utilizar essa proposição 1 para verificar se um determinado subconjunto não vazio de um espaço vetorial V é ou não um subespaço. Para isso, nós vamos verificar se essas duas condições são satisfeitas e, caso positivo, esse subconjunto, na verdade, é um subespaço vetorial. Exemplo: para todo espaço vetorial V, o conjunto formado só pelo elemento neutro e o próprio V são subespaços vetoriais de V, chamados subespaços triviais do espaço vetorial V. Outro exemplo: este conjunto W e este conjunto U são subespaços vetoriais do R3. Vocês estão vendo que o conjunto W é formado pelos elementos da forma x, y, z, tais que o x mais o y vale 0, e o conjunto U é formado pelos elementos dessa forma, onde o y e o z são números reais. Para provar que W é subespaço, nós vamos utilizar a proposição 1 anterior. Então, inicialmente, note que este conjunto W é diferente do vazio, pois o elemento 1, menos 1 e 3 pertence a W. Por que que 1, menos 1 e 3 pertence a W? Pois o elemento que aparece na coordenada x, no caso 1, e o elemento que aparece aqui na coordenada y, que é menos 1, somados dão 0. Então, esse conjunto W é diferente do vazio. Agora, nós vamos utilizar a proposição 1 anterior para provar que W é de fato um subespaço vetorial do R3. Então, note que para aplicar a proposição 1, o conjunto deve ser diferente do vazio. A gente
já verificou que de fato o W é diferente do vazio, e nós temos que tomar dois elementos em W, mostrar que a soma desses elementos também pertence a W, e considerar um elemento em W e uma constante real, e provar que essa constante vezes o elemento de W ainda pertence a W. Então, para a primeira parte, nós vamos considerar aqui dois elementos em W, que eu estou chamando de elemento U e o elemento V. Como U é um elemento em W, isso significa que U é da forma ABC, onde A mais B vale zero, e como V também é um elemento de W, o V, então, é um elemento desta forma, onde o D mais o E também vale zero. Então, para provar que U mais V pertence a W, eu tenho que provar que essa soma satisfaz essa condição da definição de W. Ou seja, U mais V, fazendo aqui a soma usual, é dado dessa forma. A mais D na primeira coordenada, B mais E na segunda e o C mais F na terceira. E para mostrar que esse U mais V pertence a W, esse elemento mais esse elemento deve ser igual a zero. Neste caso aqui, A mais D mais B mais C deve ser igual a zero, e de fato vale zero, pois A mais D mais B mais E, eu posso organizar essa expressão escrevendo A mais B mais D mais E. Nós sabemos que A mais B vale zero, então A mais B vale zero, e o D mais E também vale zero. Logo, 0 mais 0 é igual a zero, isso significa que U mais V pertence a W. Agora, vamos considerar U um elemento em W e alfa uma constante real. Vamos mostrar que alfa vezes U também pertence a W. Sendo assim, alfa vezes U, utilizando a multiplicação por escalar usual, é dada como alfa A, alfa B, alfa C. E para alfa vezes U pertencer a W, este elemento mais este elemento deve ser igual a zero. E alfa A mais alfa B, posso colocar o alfa como um fator comum, sobra A mais B, e como U é um elemento de W, A mais B vale zero. Então, alfa vezes zero é igual a zero, e isso significa que, de fato, o alfa vezes U pertence a W. Portanto, este conjunto W é um subespaço vetorial do R3. Exemplo: este conjunto W não é um subespaço vetorial de R2. Para a gente mostrar que esse conjunto W não é um subespaço vetorial de R2, nós devemos mostrar, de acordo com a proposição 1, que um daqueles itens não deve ser satisfeito. Ou seja, ou o conjunto W é vazio, ou existem dois elementos em W que a soma deles não pertence a W, ou também existe um elemento em W e existe uma constante real, de forma que essa constante vezes esse elemento não pertence a W. Nesse caso, vocês estão vendo que este elemento U pertence a W, pois o elemento U é dessa forma. Aqui tem um elemento X, na segunda coordenada é esse elemento ao quadrado. No caso aqui é 2, aqui é 4, então U pertence a W. Da mesma forma, esse elemento V, 3, 9, também pertence a W. Mas, se eu realizar a soma desses dois elementos, 1 mais V vai ser igual a 5 na primeira coordenada e 13. E vocês estão vendo que este elemento não é dado como este elemento ao quadrado, ou seja, 1 mais V não pertence a W. Isso significa que, de fato, W não é um subespaço vetorial de R2. Exemplo:
Os seguintes subconjuntos do R3 não são subespaços vetoriais. O primeiro aqui é o conjunto A, formado pelos elementos da forma x, y, z, tais que o x é igual a 1, ou seja, o conjunto formado por todos os elementos dessa forma, onde essa primeira coordenada aqui vale 1. E por que esse conjunto A não é um subespaço vetorial? Vocês estão vendo que estes dois elementos pertencem ao conjunto A, pois a primeira coordenada aqui desses dois elementos é igual a 1, mas quando eu realizo a soma desses elementos, aqui aparece um 2, 5 e 5, e como este elemento aqui não é igual a 1, isso significa que este elemento não pertence ao conjunto A, ou seja, existem dois elementos em A que a soma não pertence a A. Isso significa que A de fato não é um subespaço vetorial. Já no exemplo B, é formado pelos elementos x, y, z, tais que o x é menor ou igual que o y, que é menor ou igual ao z. Neste caso, nós sabemos que o elemento 1, 2, 3 pertence a B, pois 1 é menor ou igual que 2, que é menor ou igual a 3, mas quando eu multiplico o número real menos 1 por este elemento, nós obtemos o menos 1, menos 2, menos 3, e este elemento não é menor ou igual que esse, e não é menor ou igual a esse. Assim, o menos 1 vezes o elemento 1, 2, 3 não pertence a B, e, portanto, B também não é um subespaço vetorial do R3. Definição. Seja V um espaço vetorial. Se nós temos V1, V2 até Vn elementos em V, e α1, α2 até αn escalares, ou seja, números reais, então qualquer vetor U em V que pode ser escrito dessa forma é chamado uma combinação linear dos vetores V1, V2 até o Vn. Então, se U é uma combinação linear desses vetores, isso significa que U pode ser escrito como uma constante vezes o vetor 1, mais outra constante vezes o vetor 2, até mais uma constante vezes o vetor n. Por exemplo, em R2, considere V1 como vetor 2 e menos 1 e o vetor 2 como 3 e 4. Então, o elemento U, no caso 13 e 10, é uma combinação linear de V1 e de V2, pois esse vetor U, que é o 13 e 10, pode ser escrito como 2 vezes o V1 mais 3 vezes o V2. De fato, fazendo aqui 2 vezes V1, nós obtemos o 4 e o menos 2, e fazendo 3 vezes o V2, nós obtemos o 9 e o 12. Daí, 4 mais 9 vale 13, e menos 2 mais 12 vale 10. Então, de fato, esse vetor U pode ser escrito como 2 vezes V1 mais 3 vezes V2. E, pela definição anterior, nós dizemos que o vetor U é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Por outro lado, o vetor W, 5, 5, não é uma combinação linear do vetor V3, 1, 2, e do vetor V4, menos 2, menos 4. Aqui eu escrevi a conta que comprova que, de fato, o vetor U é 2 vezes o V1 mais 3 vezes o V2. E agora, para mostrar que o vetor W não é uma combinação linear do vetor V3 e do vetor V4, nós vamos realizar o seguinte cálculo.
Se W fosse uma combinação linear de V3 e de V4, o vetor W poderia ser escrito como uma constante vezes o vetor 3 mais outra constante vezes o vetor 4. Fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos A, 2A mais menos 2B menos 4B. Fazendo essa soma aqui, nós vamos obter A menos 2B e 2A menos 4B, que é igual ao 5, 5. Como esse elemento é igual a esse, isso significa que A menos 2B vale 5 e 2A menos 4B também vale 5. E vocês estão vendo que esse sistema aqui é um sistema incompatível, ou seja, esse sistema não possui solução. De fato, multiplicando essa primeira equação aqui por menos 2, nós vamos obter menos 2A mais 4B igual a menos 10. E somando essas duas igualdades, do lado esquerdo aqui nós vamos zerar, então nós vamos obter 0, que é igual a menos 5. E nós sabemos que isso é um absurdo. Isso significa que esse sistema aqui é incompatível, ou seja, ele não possui solução, e isso comprova que não existem constantes A e B, de forma que essa conta é igual ao elemento 5, 5. Portanto, o elemento W não é uma combinação linear de V3 e de V4. Neste caso, é fácil de verificar que o vetor U é dado da forma 2V1 mais o 3V2. Em alguns casos, não é tão simples a descoberta dessas constantes para verificar se um vetor é ou não é combinação linear de outros. E para isso, nós vamos utilizar um método exemplificado aqui. Então, considere V1 este vetor e V2 este outro vetor, que são vetores do R3. Mostre que o elemento U é uma combinação linear de V1 e V2 e este elemento W não é uma combinação linear de V1 e de V2. Como nesse caso é um pouco mais complicado de determinar constantes, de forma que uma constante vezes esse vetor mais outra constante vezes esse vetor é igual ao vetor U, então nós vamos transformar esse problema em um sistema linear. Então eu quero determinar constantes A e B, de forma que esse vetor pode ser escrito da forma A vezes esse mais B vezes esse. Fazendo a multiplicação aqui do A, nós vamos obter A menos 3A mais 2A. Aqui nós vamos obter A menos 3A, 2A. E fazendo essa multiplicação aqui do B, nós vamos obter 2B, 4B e menos B. Realizando essa soma, na primeira coordenada, nós vamos obter A mais 2B. Na segunda, menos 3A mais 4B. E na terceira, 2A menos B. E eu quero que este elemento seja igual a esse. Ou seja, A mais 2B tem que ser igual a menos 4. Menos 3A mais 4B igual a menos 18. E 2A menos B igual a 7. Agora, realizando aqui o escalonamento desse sistema para determinar a solução dele, vou multiplicar essa primeira igualdade por 3 e somar aqui. Então, 3A menos 3A é 0. 6B mais 4B, 10B. E menos 12 menos 18, menos 30. Agora, para cancelar esse 2A, eu vou multiplicar essa igualdade por menos 2 e somar aqui. Menos 2A mais 2A
0 menos 4b menos b menos 5b. E 8 mais 7 vale 15. Aqui vocês estão vendo que o valor de b pode ser determinado por essa igualdade ou por essa igualdade, obtendo que o b é igual a menos 3. E se o b vale menos 3, eu substituo aqui que eu determino o valor do a. Então, se o b é menos 3, aqui nós vamos obter menos 6. O 6 está negativo, passa para esse lado positivo. Isso significa que o a é dado como menos 4 mais 6, que vale 2. Portanto, este vetor u é escrito da forma 2v1 mais o b, que no caso é o menos 3, que multiplica o v2. Isso mostra que, de fato, o vetor u é uma combinação linear de v1 e de v2. Agora, para mostrar que w não é uma combinação linear de v1 e de v2, nós vamos utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. Vamos pegar o vetor w e escrever como uma constante vezes o v1 mais outra constante vezes o v2. Nós já realizamos essas contas aqui no passo anterior e essa soma vale isso. Ou seja, o vetor 4, 3 e menos 6 é igual ao a mais 2b menos 3a mais 4b e 2a menos b. Ou seja, a mais 2b vale 4, menos 3a mais 4b vale 3 e 2a menos b vale menos 6. Fazendo o escalonamento, na verdade são os mesmos cálculos que nós fizemos no passo anterior, nós chegamos nesse sistema, de acordo com essa última igualdade, b seria igual a 14 sobre 5 e, por essa segunda igualdade, o b seria 15 sobre 10. Mas b é um número real e ele deve ser único. E por esse motivo aqui nós já podemos concluir que o sistema é incompatível, ou seja, o sistema não possui solução. Mas, completando aqui o cancelamento desse menos 5b, fazendo a divisão dessa igualdade por 2 e somando com essa, nós vamos obter 10b dividido por 2, 5b menos 5b dá 0, 15 dividido por 2 é o próprio 15 dividido por 2, menos 14 é menos 13 sobre 2. Ou seja, nessa última igualdade, 0 é igual a um número diferente de 0, e isso nos mostra que o sistema não possui solução, ou seja, o sistema é SI e, portanto, o vetor W não é uma combinação linear de V1 e de V2. Definição. Considere V um espaço vetorial e V1, V2 até Vn elementos em V. O conjunto S de todos os vetores de V dessa forma, onde α1, α2 até αn são números reais, é um subespaço vetorial de V, chamado subespaço gerado por V1, V2 até Vn, e é denotado dessa forma aqui. Então, aqui nós temos V um espaço vetorial, V1, V2 até o Vn elementos em V. O que essa definição aqui está nos dizendo é que o conjunto de todas as combinações lineares possíveis desses vetores é um subespaço vetorial de V, chamado subespaço gerado por V1, V2 até Vn, e é denotado dessa forma aqui. E para mostrar que o conjunto formado por todas as combinações lineares é um subespaço vetorial, primeiro nós vamos justificar esse fato mostrando que esse conjunto é diferente do vazio. Nós sabemos que o vetor nulo pode ser dado como
0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais assim em diante, até o 0 vezes o Vn. Isso significa que o vetor nulo pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 até o Vn, ou seja, o vetor nulo do espaço vetorial V pertence a S. Isso significa que S é diferente do vazio. Agora, vamos considerar dois elementos em S e mostrar que a soma deles também pertence a S. Se U pertence a S, isso significa que U pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 até Vn. E, como W também pertence a S, o W também pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Vocês estão vendo que neste caso aqui as constantes são dadas por alfas e nesse segundo caso as constantes são beta1, beta2 até o beta-n. Assim, se eu somar o U com o V, eu estou somando essa expressão a essa expressão. Vocês estão vendo que aqui nós temos alfa1V1 e beta1V1. O V1 pode ser colocado como um fator comum, resultando aqui alfa1 mais beta1 multiplicando o V1. Utilizando a mesma ideia para o V2, para o V3 até o Vn, nós chegamos nessa expressão e isso significa que U mais V é uma constante vezes o V1 mais outra constante vezes o V2 mais assim em diante a outra constante vezes o Vn, ou seja, U mais V pertence a S. Ou seja, U mais V também é uma combinação linear desses elementos V1, V2 até o Vn, ou seja, U mais V pertence a S. E, por último, nós vamos considerar uma constante real, que eu estou chamando de lambda, e fazer a multiplicação do lambda pelo U. Então, como U é dado por essa forma, nós obtemos o lambda vezes essa expressão. Utilizando a distributividade, nós obtemos lambda vezes isso, mais lambda vezes isso, mais lambda vezes isso, até o lambda vezes esse último elemento. E essa multiplicação pode ser escrita dessa forma, indicando que lambda vezes U também é uma combinação linear do V1, V2 até o Vn. Portanto, lambda U pertence a S, e S, que é o conjunto formado por todas as combinações lineares dos elementos V1, V2 até Vn, é de fato um subespaço vetorial de V. Exemplo: se V1 é igual ao vetor 1, 0, 0 e V2 é o vetor 1, 1, 0, vamos determinar o subespaço gerado por V1 e por V2. Ou seja, nós vamos determinar como são os elementos que podem ser escritos como combinação linear do V1 e do V2. Então, se U é um elemento que pertence a esse conjunto, isso significa que U é uma constante vezes o V1 mais outra constante vezes o V2. Aqui as constantes eu estou chamando de A e de B. Como o V1 é o vetor 1, 0, 0 e o vetor V2 1, 1, 0, eu fiz essa substituição. Aqui eu multipliquei o A, obtendo A, 0, 0. E aqui eu multipliquei o B, obtendo B, B e o 0. Realizando essa soma, nós chegamos em A mais B na primeira coordenada, o B na segunda e o 0 na terceira. Ou seja, todos os elementos que pertencem a esse subespaço têm obrigatoriamente o 0 na terceira coordenada. Portanto, o subespaço gerado por V1 e V2 são os elementos dessa forma, onde x e y aqui são números reais. Outro exemplo: o subespaço do R3 gerado por esses dois vetores
é o conjunto formado pelos elementos x, y, z, tais que o x mais o 3y menos 5z é igual a zero. E como é que a gente verifica isso? Vamos pegar um elemento genérico aqui, que eu estou chamando de U. Isso significa que U é uma combinação linear de V1 e de V2, ou seja, U é igual a uma constante vezes o V1 mais outra constante vezes o V2, substituindo os valores do V1 e do V2 nessa expressão, nós chegamos nessa soma aqui. A que multiplica 1 menos 2 menos 1, mais o B que multiplica 2, 1, 1. Fazendo a multiplicação do A, a multiplicação do B e somando essas duas expressões resultantes, nós obtemos este elemento, 2 mais 2B na primeira coordenada, menos 2A mais B na segunda e menos A mais B na terceira. Como U é um elemento genérico aqui, eu vou escrever o U como x, y, z, e como o U também é dado por essa expressão, isso significa que isso aqui deve ser igual a x, isso aqui deve ser igual a y e isso aqui deve ser igual a z. Agora eu vou realizar o escalonamento desse sistema. Vou multiplicar essa igualdade por 2 e somar aqui. Então nós vamos obter 2A menos 2A, 0, 4B mais 5B, 4B mais B, 5B. 2x mais y, 2x mais y, porque a gente não pode somar x com y. Agora, para cancelar esse menos a, eu vou simplesmente somar essa equação aqui. Então, a menos a, 0, 2a mais b, 3b, x mais z, x mais z. Agora, como aqui nós obtemos 5b e aqui 3b, eu posso cancelar esse 3b utilizando frações, mas para simplificar as contas, o que eu vou fazer é multiplicar essa igualdade por 3 e multiplicar essa igualdade por menos 5, pois assim nós vamos obter que 15b é igual a 6x mais 3y e menos 15b é igual a menos 5x menos 5z. Realizando a soma aqui dessas duas expressões, nós chegamos que 0 é igual a x mais 3y menos 5z. Ou seja, se U é um elemento genérico da forma x, y, z e U pertence a esse subespaço, então a coordenada x mais 3 vezes a coordenada y menos 5 vezes a coordenada z deve ser igual a zero. Definição. Se existe um subconjunto S de V finito, tal que esse conjunto S é um conjunto gerador para V, nós vamos dizer que o espaço vetorial V é finitamente gerado. Por exemplo, o R2 e o R3 são finitamente gerados, pois o R2 pode ser gerado pelo 2, 0, 1, 3 e menos 1, 2. Quando eu falo que o R2 pode ser gerado por esses vetores, isso significa que qualquer vetor do R2 pode ser escrito como uma combinação linear desses três elementos. Também o R2 pode ser gerado por esse conjunto aqui mais simples, que é o conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Além disso, o R3 pode ser gerado por esses três elementos. De modo geral, o Rn é finitamente gerado
Além disso, o espaço vetorial das matrizes n por n formada por números reais também é um espaço vetorial finitamente gerado. Mas como aqui nós estamos focando nos espaços vetoriais e subespaços do Rn, então não vou entrar em muito detalhe em relação a essa última afirmação. Definição: sejam V um espaço vetorial e V1, V2 até Vn elementos em V. Nós dizemos que o conjunto formado por esses vetores é um conjunto linearmente independente ou simplesmente Li se essa equação implica que α1 é igual a α2, que é igual ao αn, que é igual a zero. Caso contrário, nós dizemos que esse conjunto de vetores é linearmente dependente ou também que é um conjunto LD. Então, vocês estão vendo que, por definição, o conjunto vai ser Li se toda vez que nós escrevemos uma combinação linear desses vetores igualando ao vetor nulo, a única solução é essas constantes todas iguais a zero. Caso contrário, caso eu obtenho aqui constantes nem todas nulas, que essa conta dá ao vetor nulo, isso significa que esses vetores vão ser LD. Por exemplo, o conjunto formado por esses três vetores é LD. Para isso, o que a gente vai fazer? Vou montar uma combinação linear desses vetores, ou seja, vou montar uma combinação linear desses vetores igualando ao vetor nulo do R2, que é o 0, 0. Então, a combinação linear desses vetores vai ficar A que multiplica esse, mais B que multiplica esse, mais C que multiplica esse, que é igual ao vetor nulo. Então, desse lado esquerdo da igualdade, nós vamos obter na primeira coordenada o A mais C e na segunda coordenada o B menos C. Como eu quero que este elemento seja igual ao 0, 0, isso significa que A mais C vale 0 e B menos C também vale 0. Vocês estão vendo que nesse caso aqui, esse sistema já está escalonado. Logo, nessa última igualdade, nós podemos concluir que B é igual a C e na primeira que A é igual a menos C. Logo, esse sistema é um sistema SPI, possui infinitas soluções e as soluções são dadas dessa forma, pois o A é menos C, o B vale C e o C é o próprio C. E como esse sistema possui infinitas soluções, nós podemos determinar um valor para A, para B e para C, de forma que essa conta dá o vetor nulo e nem todas essas constantes são iguais a zero. Por exemplo, se o C aqui vale 1, então menos 1, 1 e 1 é a solução desse sistema, ou seja, substituindo A por menos 1, o B por 1 e o C por 1, essa conta dá o vetor nulo. Ou seja, nós determinamos constantes não nulas que a combinação linear resulta no vetor nulo. Isso significa que esse conjunto de vetores é LD. Por outro lado, esse outro conjunto de vetores é Li. Então, para verificar que esse conjunto é Li, nós vamos montar uma combinação linear desses três vetores igualando ao vetor nulo do R4, que é o 0, 0, 0, 0. Então, a combinação linear vai ficar dessa forma: A que multiplica esse, mais B que multiplica esse, mais C que multiplica esse, igual ao 0, 0, 0, 0. Fazendo essas multiplicações e somando, nós chegamos nessa expressão A mais 2B, B
e 3C, que deve ser igual ao 0, 0, 0, 0. Ou seja, A igual a 0, A mais 2B igual a 0, B igual a 0 e 3C igual a 0. Daqui eu concluo que o C vale 0, o B vale 0 e o A também vale 0. Portanto, a única solução desse sistema é a solução 0, 0, 0, faltou mais um 0 aqui. Isso significa que esse conjunto de vetores é de fato LI. Teorema 1. O conjunto formado pelos vetores V1, V2 até Vn é LD se somente se um destes vetores for uma combinação linear dos outros. Ou seja, se esse conjunto é LD, um desses vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros. Por outro lado, se um desses vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros, o conjunto é LD. Observação: nós vimos em exemplos anteriores que esse conjunto aqui é LD e, por esse teorema, nós podemos concluir que um desses elementos pode ser escrito como combinação linear dos outros. E nesse caso está fácil de identificar que este elemento aqui pode ser escrito como uma combinação linear desses dois, pois este elemento, que é o 1 menos 1, pode ser escrito como 1 vezes esse vetor, mais menos 1 vezes esse outro vetor. Proposição 2. Se um subconjunto finito L de um espaço vetorial V contém o vetor nulo, então automaticamente esse conjunto já é LD. Então, se você tem um conjunto de vetores e o vetor nulo está lá dentro, então nós podemos considerar que esse conjunto já é automaticamente LD. Proposição 3. Se V é um espaço vetorial e U é um elemento diferente do vetor nulo, então o subconjunto formado somente por esse vetor U é automaticamente LI. Ou seja, um conjunto formado por um único vetor, diferente do vetor nulo, é LI. Sendo assim, como nós já sabemos o que é um conjunto gerador e o que é um conjunto LI, nós podemos definir o que é uma base de um espaço vetorial. Então, um conjunto formado por V1, V2 até Vn de vetores de V será uma base de V se duas condições forem satisfeitas. Primeiro, se esse conjunto de vetores gera V, ou seja, qualquer elemento desse espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear desses vetores. E segundo, se esse conjunto de vetores é LI, ou seja, uma base de um espaço vetorial V é um conjunto de vetores que gera V e é LI. Por exemplo, esses dois conjuntos aqui são bases do R2, ou seja, qualquer elemento do R2 pode ser escrito como uma combinação linear destes elementos ou destes elementos, e além disso, esses dois conjuntos são LI. Porém, esses dois outros conjuntos aqui do R2 não são bases. Vocês estão vendo que neste primeiro caso, qualquer elemento escrito como combinação linear desses dois vetores vai possuir a segunda coordenada igual a 0. Isso significa que esse conjunto não gera todo o R2, gera só os elementos que possuem a segunda coordenada igual a 0. Já esse segundo conjunto, ele não é LI. Nós vimos que esse conjunto é LD, apesar dele gerar o R2. Então, esse primeiro conjunto não é uma base, pois não gera todo o R2, e esse também não é uma base, pois é um conjunto LD. Outro exemplo, esse conjunto é uma base de R3
Entretanto, se eu retirar, por exemplo, esse último elemento aqui, o que sobra já não é uma base do R3, apesar do conjunto ser Li. Nesse caso, esse conjunto não vai ser uma base de R3, pois esse conjunto não gera todo o R3. É claro que aqui eu listei somente alguns exemplos. O R2 possui infinitas bases e o R3 também. Um teorema importante é o teorema 2. Sejam V1, V2 até Vn vetores não nulos que geram um espaço vetorial V, então, dentre estes vetores, pode-se extrair uma base para V, ou seja, todo espaço vetorial finitamente gerado admite uma base. Ou seja, se um espaço vetorial possui um conjunto gerador, nós vimos que um conjunto gerador pode ser base ou não, mas desse conjunto gerador nós conseguimos extrair uma base para o espaço vetorial considerado. Teorema 3. Considere V um espaço vetorial gerado por um conjunto finito de vetores, no caso V1, V2 até o Vn. Então, qualquer conjunto com mais de n vetores é LD e, portanto, qualquer conjunto Li possui no máximo n vetores. Por exemplo, nós vimos que o R2 é gerado por um conjunto com dois elementos. E, por esse teorema, qualquer conjunto com mais de dois elementos vai ser LD. E, portanto, qualquer conjunto Li vai possuir no máximo dois vetores, no caso, para o R2. Já no R3, nós vimos que o conjunto formado pelo 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, que é um conjunto formado por três vetores, gera um R3, ou seja, qualquer conjunto com mais de três vetores no R3 é um conjunto LD. Corolário 1. Qualquer base de um espaço vetorial V tem sempre o mesmo número de elementos. Este número é chamado de dimensão de V e denotamos por dim_V. Ou seja, a partir desse teorema 3, nós podemos concluir que qualquer base de um espaço vetorial vai ter sempre o mesmo número de elementos. Este número de elementos que compõe a base é o que nós estamos denotando por dimensão de V. Por exemplo, a dimensão do R2 vale 2, dimensão do R3 vale 3, dimensão do R4 vale 4 e, de modo geral, a dimensão do Rn vale n. Além disso, a dimensão do espaço vetorial das matrizes M por N formada por números reais é igual a M vezes N. Definição. Quando um espaço vetorial V admite uma base finita, nós dizemos que V é um espaço vetorial de dimensão finita. Existem espaços vetoriais que não possuem dimensão finita. Por exemplo, esse conjunto aqui, R infinito, dos elementos dessa forma. Só fazendo um comparativo, o R2 é formado pelos elementos x1, x2, o R3, x1, x2, x3, R4, x1, x2, x3, x4. E nesse caso, o R infinito é o conjunto formado por esses elementos. Vocês estão vendo que aqui existem infinitos números reais. Esse conjunto, com a adição usual e a multiplicação escalar também usual, é um espaço vetorial. E, além disso, esse conjunto não possui dimensão finita, pois aqui nós temos uma lista infinita de números reais. Outro exemplo, o subconjunto do R4
gerado por esses 3 vetores possui dimensão 2. Como é que a gente pode justificar isso? Primeiro detalhe, aqui nós estamos trabalhando com elementos do R4. Nós sabemos que a dimensão do R4 vale 4, ou seja, toda base do R4 possui 4 elementos, mas neste caso eu não estou trabalhando com todo o R4. Eu estou considerando o subconjunto do R4 gerado por esses 3 vetores. E eu quero descobrir a dimensão desse subconjunto gerado por esses 3 vetores, que nós sabemos que esse subconjunto, na verdade, é um subespaço do R4. Como é que a gente pode determinar a dimensão neste caso? Existe um método simples que consiste em escrever estes elementos numa forma matricial. Vocês estão vendo que aqui eu optei em escrever este elemento aqui primeiro, esse elemento aqui na segunda linha e este elemento aqui na terceira linha. Essa ordem aqui não faz diferença, mas nesse caso vai facilitar escrever este elemento aqui na primeira linha, porque agora eu vou escalonar essa matriz aqui. Então, para cancelar esse 2, vou multiplicar aqui por menos 2 e somar aqui. Então, menos 2 com 2, 0. 0 com 1, 1. Menos 2 com 1, menos 1. Menos 4 com 0, menos 4. Agora aqui eu não preciso cancelar, porque aqui eu já tenho 0, então vou repetir. 0 menos 1, 1 e 4. Agora, para cancelar esse menos 1, basta somar aqui. Então, vou repetir as duas primeiras linhas. 0 com 0, 0. 1 com menos 1, 0. Menos 1 com 1, 0. E menos 4 com 4 também é 0. Vocês estão vendo que ao final desse processo aqui, nós obtemos uma linha toda nula. Isso significa que o subconjunto do R4 gerado por esses 3 vetores, na verdade, ele é gerado somente por esses 2 primeiros vetores aqui, pois eu anulei essa linha que é referente a esse vetor aqui, e isso significa que esse vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses 2 outros vetores aqui. Ou seja, como eu cancelei uma linha, restaram 2 vetores que são LI e que geram esse subconjunto, portanto, a dimensão vale 2. Outro exemplo. Determine uma base e a dimensão do subespaço W do R4, onde W é esse subespaço aqui. Ou seja, W é formado pelos números x, y, z e t do R4, tal que x menos y é igual a 0 e o x mais 2y mais t vale 0. Vocês estão vendo que o exemplo já fala que W é um subespaço e está pedindo somente para determinar uma base e a dimensão. Vamos começar determinando uma base, pois a dimensão nada mais é do que a quantidade de elementos da base. Então eu preciso determinar um subconjunto do R4 que gera W e que é LI. Para isso, vamos considerar um elemento genérico em W, ou seja, U é um elemento da forma x, y, z e t, onde o x menos y vale 0 e o x mais 2y mais t também vale 0. Assim, dessa primeira igualdade, x é igual a y, e dessa segunda igualdade, eu posso escrever o t como menos x menos 2y, mas como x é igual a y, no lugar do x eu vou substituir o y, então aqui nós vamos obter menos y menos 2y, que vai dar menos 3y. Logo, este elemento u,
que a princípio eu escrevi como x, y, z e t, pode ser escrito como y, pois o x é igual a y, o y é o próprio y, o z não obtive nenhuma relação aqui com o z, então vou conservar o z, e o t é dado como menos 3y, então aqui no lugar do t eu substituí menos 3y. Eu posso separar essa expressão com a parte só com y e com essa parte só com z. Nesse caso, eu posso colocar o y como um fator comum, sobrando o elemento 1, 1, 0, menos 3, e a mesma coisa aqui com o z. Posso colocar o z como um fator comum, e aqui 0, 0, 1, 0. Essa conta significa que qualquer elemento u em w pode ser escrito com uma combinação linear desses dois vetores aqui. Ou seja, esses dois vetores geram w, e como eles são Li, esse conjunto é de fato uma base para w. E como a base tem dois elementos, a dimensão do w vale 2. Teorema 4. Qualquer conjunto de vetores Li de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base. Corolário: se a dimensão de V é igual a n, qualquer conjunto de n vetores Li formará uma base de V. Por exemplo, nós sabemos que a dimensão do R2 vale 2. Isso significa que qualquer conjunto de dois vetores Li é uma base para o R2. Agora, em relação ao R3, nós sabemos que a dimensão do R3 vale 3. Então, qualquer conjunto Li de 3 vetores formam uma base para o R3. Exemplo: determine uma base do R4 que contenha esses dois vetores. Então, por esse teorema 4, nós sabemos que qualquer conjunto de vetores Li e esse conjunto de vetores aqui Li de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base de V. Nós sabemos que a dimensão do R4 é 4, isso significa que o R4 possui dimensão finita. E aqui nós temos dois vetores do R4 e nós temos que completar esse conjunto para chegar numa base. Como a dimensão do R4 é 4, então eu preciso de mais dois vetores para construir uma base do R4. E essa escolha não é feita aleatória, pois esses dois outros vetores, juntamente com esses dois, devem gerar o R4 e, além disso, deve formar um conjunto Li. Então, aqui eu vou realizar aquele mesmo procedimento que eu ensinei anteriormente, mas aqui o objetivo vai ser um pouco diferente. Então, escrevi esses dois vetores, escalonei essa matriz, multipliquei aqui por menos 1 e somei aqui. Então, menos 1 com 1, 0, menos 1 com 1, 0, menos 1 com 2 é 1, e 0 com 1 é 1. Agora, a partir dessa expressão aqui, nós chegamos que, de fato, esses dois vetores são Li. Também, essa expressão vai facilitar a escolha desses dois outros vetores para a gente construir uma base do R4. Como a dimensão do R4 vale 4, eu preciso de um conjunto formado por 4 vetores Li. Como aqui eu já tenho esses dois vetores que eu escalonei essa matriz, cheguei aqui, eu tenho que completar essa matriz para chegar no conjunto Li. Ou seja, eu vou completar essa matriz aqui de forma que a matriz resultante aqui esteja escalonada. Para isso, basta considerar
0100 e o 0001, pois reorganizando esses 4 vetores aqui, nós conseguimos escrever essa matriz na forma escalonada. Isso significa que esses 2 vetores mais esses 2 vetores aqui formam um conjunto Li, e se eu tenho um subconjunto do R4 formado por 4 vetores Li, pelo corolário, nós podemos garantir que esse conjunto é de fato uma base para o R4. E com isso a gente finaliza a aula 2 sobre espaços vetoriais.